Como a gente já tem conversado, né? Esse tem sido um estudo panorâmico e a gente já viu nas últimas aulas, né? A gente vê algumas cenas pontuais e sobrevoa outras coisas. Na aula passada a gente sobrevoou bastante coisa, mas a ideia é sempre essa, né? A gente quer, através dos olhos de Pedro, olhar para Jesus, olhar para as lições que a gente pode aprender sobre ele, sobre nós, através desse olhar. Então, deixa eu abrir aqui a minha apresentação. E hoje a gente vai olhar uma cena em especial, se a gente tiver tempo, mais uma rapidinha no final, mais uma principal, assim. Então, só para a gente recapitular, logo antes de mergulhar nela, a gente viu na primeira aula, né? A gente teve aquele primeiro contato de Pedro com Jesus, em que André, né, chega para Pedro e fala: a gente encontrou o Messias, apresenta Pedro para Jesus, não sabemos qual foi a reação de Pedro ali com relação a isso ainda naquele primeiro momento. E depois, a cena principal da nossa primeira aula foi o chamado de Pedro, né? Aquela primeira pesca milagrosa, quando Pedro volta de uma pescaria frustrada, Jesus está ensinando, fala para jogar as redes do outro lado. A gente conhece a passagem, né? E no final das contas, Pedro percebe que ele está na presença pelo menos de santidade e poder. Se ele ainda não tinha convicção de que era o Messias, ele devia estar começando a suspeitar. E aí Jesus chama ele, né? Chama ele para largar tudo e para seguir uma nova jornada, né? Para deixar de ser pescador de peixe e se tornar pescador de homens, pescador de gente. Na aula passada, a gente passou por, como eu falei, um sobrevoo de vários aspectos de cenas que aconteceram no meio, de coisas que não são talvez as cenas principais da vida de Pedro, ou que ele mais apareça, na verdade, mas que são mencionadas e, sem dúvida, elas contribuíram e formaram quem ele é. Né? Então, a gente viu várias cenas do poder de Jesus, isso então é Pedro olhando, né? É o poder de Jesus sobre doenças, sobre, né, expulsando demônios, sobre a própria morte, né? Ele ressuscita 2 pessoas nesse período, né? O filho de uma viúva e a filha de Jairo, que os dois tinham acabado de morrer, e ele ressuscita os dois. E poder sobre a natureza, né? Desde a transformação de água em vinho até acalmando a tempestade, ou na cena que a gente viu na semana passada de caminhando sobre as águas, porque as leis da física foi ele que criou, então ele pode dobrar se ele quiser. A gente viu também que ele tinha prioridades bem inesperadas não só para o Messias, que eles imaginavam, mas para um judeu, porque, né, ele fez questão de passar por Samaria, de falar com uma samaritana, uma mulher samaritana adúltera, é assim, a última pessoa com quem eles falariam. Né, ele chama um publicano, um cobrador de impostos, para ser um dos discípulos, né, um dos 12, e ele ele cura o filho, o servo de um centurião romano, né? Então, a mesma interação dele com os gentios é bem inesperada. Jesus vai quebrando esses paradigmas ao longo do tempo. A gente viu a questão de Jesus restaurando, de certa forma, a essência da lei, né? Os princípios por trás da lei, porque várias vezes ele quebrou, no sentido assim, era Jesus curando no sábado, ou ele não estava jejuando junto com os discípulos, e aí eles são cobrados por isso. Então, Jesus começa a questionar, especialmente os fariseus, e trazer de volta, né, como o próprio autor da lei, qual que era a essência, e a questão não era a casca da lei, o fazer por fazer, mas a essência por trás da lei, quando ele mesmo escreveu a lei. E também uma proposta de reino muito diferente, né? A gente passou por cima, assim, do Sermão do Monte, por exemplo, em que Jesus faz um chamado para as pessoas de ter uma justiça superior à dos fariseus, o que para eles era algo era meio absurdo, na verdade, porque teoricamente os fariseus eram assim a epítome da justiça, né? Se alguém é justo nessa terra, são os fariseus. E a gente não é nem assim. E tem que ser mais,
porque Jesus eleva o padrão, né? Ele fala no Sermão do Monte que ele fala sobre você, né, não matarás, mas se você olhar com ódio, não adulterarás, mas se olhar com cobiça. E ele começa a falar sobre como a questão é o coração, o que junto então com a mensagem dele de graça e de amor e de inclusão, mesmo dessas pessoas inesperadas, vem uma mensagem de uma necessidade de transformação, né? A gente não tem como se tornar isso e viver essa justiça do reino por conta própria. A gente precisa de um coração novo. E aí, a cena principal do nosso estudo da semana passada foi sobre Jesus e Pedro andando sobre as águas, né? Pedro, assim, sempre corajoso, assim, acho que sempre corajoso não, né? Porque ele oscila muito, mas ele tem esses momentos, esses rompantes de ousadia, né? De coragem, de ousadia. Jesus está caminhando, mandou os discípulos adiante de barco e depois alcançou eles caminhando sobre as águas, por que não? E então Pedro, eles primeiro acham que é um fantasma, e lá pelas tantas Pedro fala, não, então se é o Senhor, então me chama que eu vou. Né? Um pedido por si só já é super ousado, eu nunca proporia isso, mas ele propõe, e Jesus fala, então vem, ele vai, então Pedro tem essa experiência totalmente sobrenatural, né, de caminhar sobre as águas, mesmo que depois ele tenha afundado, né, desviou o olhar, começa a afundar, ele é resgatado imediatamente por Jesus, e sem dúvida todas essas coisas foram marcando e sendo gravadas no coração dele, né? Sem dúvida essas coisas foram entrando, né? Sendo internalizadas, e eu imagino que ele ia processando. Mais para frente, gente, antes da nossa próxima cena, sim, um pouco mais entre cenas, mas esse aqui vai ser só umas pinceladas mesmo. O que vai acontecendo? Conforme a fama de Jesus vai crescendo, especialmente em função de curas e milagres e coisas assim, a rejeição vai crescendo, o que é talvez meio contraditório, mas não. Os líderes religiosos vão rejeitando ele cada vez mais, porque afinal de contas, quem é esse, né, que prega uma mensagem diferente da que a gente propõe? Né, curando no sábado, e chega um ponto em que, numa cena que a gente comentou, acho que a gente comentou, mas quando Jesus cura um homem com a mão atrofiada, né, os fariseus e os saduceus chegam a se unir para começar a planejar algo contra Jesus. E esses são dois grupos religiosos opostos, assim, eles não opostos, mas eles discordam muito. E, no entanto, eles começam a se unir, é um inimigo em comum, né? Então, começa essa rejeição por Jesus, por parte dos líderes religiosos, vai crescendo, e também, de certa forma, de seguidores, porque a mensagem de Jesus, ela é uma mensagem desafiadora. Ela não é uma mensagem sempre leve, ela tem um aspecto, sem dúvida, né, como a gente falou, né, de amor, de acolhimento, mas ela tem um peso do carregar sua própria cruz, né, do morrer para si, de né, viver um padrão diferente, e tem, inclusive, uma passagem, a gente não vai mergulhar nela, mas em João 6, em que, logo depois de uma pregação dessas, um ensino desses, e eu vou só mencionar aqui esse, mas que, logo depois do ensino, né, muitos dos discípulos, ali em João 6,60, fala isso, muitos dos discípulos disseram, a sua mensagem é dura, né, quem é capaz de aceitá-la? E esses discípulos não são os 12, né, qualquer seguidor de Jesus é um discípulo, nós somos discípulos, mas muitos, então, que vinham seguindo ele, de certa forma, tem essa reação de, nossa, essa mensagem é muito dura. E no 66, logo adiante, né, na passagem, fala que nesse momento, muitos discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Né? Então, existe essa proposta, e convenhamos, né, gente, a gente sabe, a proposta do cristianismo, que é uma religião fácil, não é o cristianismo. Né? A proposta do cristianismo não é fácil. Ela tem realmente esse aspecto duro, esse aspecto desafiador nessa passagem,
ali no versículo... Vou ler só esse trechinho, tá? Do 66 ao 69. João 6, 66 a 69. A cena é essa, né? Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então, Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, sempre Simão Pedro, né, gente? Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então, é muito interessante, porque Pedro, ao acompanhar e ao estar andando com Jesus nesse meio tempo, apesar... Não é que ele nega que a mensagem é dura, ela é. Mas ele enxerga a proposta de vida abundante que existe nisso. Né? Eu não sei vocês, mas eu certamente já passei por alguns momentos assim, de essa nossa perspectiva e proposta de luta contra o pecado, de, né, viver pela causa pela qual a gente quer viver. Isso ser desgastante, né? Chega um ponto que a gente, às vezes, alguns pontos, né, que a gente para e se pergunta por que eu estou fazendo isso? Mas, sinceramente, existe um segundo momento, pelo menos para mim, acredito que para vocês também, de parar, mas que alternativa existe? Tem alguma proposta melhor por aí? Não tem, não tem. A gente sabe, Pedro também sabia, mesmo aqui, que só o Senhor tem as palavras de vida eterna, sabe? Ele percebia isso já, de que essa vida abundante, essa vida eterna era só em Jesus. Não importa muito se a mensagem é dura ou não. Ele tinha essa noção. Jesus continua ensinando através de parábolas. A gente mencionou isso já na semana passada, né? Que a mensagem dele era acessível. Ele continua curando pessoas. Passa pela cena antes da nossa cena principal ali, o episódio da segunda multiplicação de pães. Então, não bastasse Jesus fazer isso uma vez, e que ele alimenta, sei lá, 10, 15 mil pessoas, multiplicando comida. Ele faz isso uma segunda vez. E é muito interessante, porque é engraçado, né? Eu acho engraçado, pelo menos, porque na cena seguinte, logo depois, assim, da multiplicação de pães, tem essa cena em que os discípulos estão num barco com Jesus, estão saindo para algum lugar, e aí Jesus faz um alerta com relação ao fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí a passagem fala que eles tinham esquecido de levar pão nessa viagem, né? Nesse trecho da viagem. E aí, quando Jesus fala isso né, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, os discípulos olham uns para os outros e falam, é porque a gente esqueceu o pão. Eu acho maravilhosa a humanidade dos discípulos, como a gente, né? Às vezes, eu juro que Deus falou uma coisa e é por causa disso, mas eu estou viajando. Então, Jesus logo em seguida, inclusive, fala, tipo, gente, vocês não viram a cena ali? Eu acabei de multiplicar pão para uma multidão, gente, vocês acham que eu estou falando de pão? Eu não estou falando de pão. E aí ele corrige eles, explica que a questão é o ensino dos fariseus, dos saduceus. E, de novo, Pedro está ouvindo isso, né? Está ouvindo esse alerta, por exemplo, com relação ao fermento dos fariseus, dos saduceus. E fermento é sempre uma imagem que aparece na Bíblia. Ela é marcante porque ela é um pouco sutil, né? O fermento um pouco de fermento afeta a massa inteira. E o alerta, a escolha de palavras de Jesus para esse alerta é interessante, né? Cuidado mesmo com um pouquinho de um ensino distorcido. Cuidado mesmo que seja uma pitadinha de distorção, porque uma pitadinha de distorção pode afetar o todo, né? Então, mesmo desde já, ele faz esse alerta para os discípulos. E esse alerta permanece para a gente até hoje, né? Da gente tomar cuidado, mesmo com uma pitadinha, não é um pouquinho. A gente não pode ter, na verdade, essa mentalidade, mas é um pouquinho pode ser muito sério, um pouquinho pode afetar o todo. Então, de conseguir separar e distinguir, discernir os ensinos que a gente ouve, né? Mas a nossa cena principal hoje, então, é a nossa quarta cena. É uma das falas mais marcantes de Pedro na Bíblia, não teria como a gente não olhar essa. A gente vai estar especialmente em Mateus 16. Então, se você quiser abrir lá, Mateus 16 é a cena em de onde, de certa forma, eu tirei o mini título que eu dei aqui para o nosso curso de tu serás Petrus, quando ele fala com Jesus, mas quando Pedro reconhece, a maioria dos subtítulos desse trecho, né, a declaração de fé de Pedro, ou
algum equivalente disso, porque ela é muito marcante. Então, a gente vai ler ali Mateus 16, a partir do versículo 13, a gente vai lendo aos poucos e comentando aqui. Então, Mateus 16, 13. Começando ali. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Vou pausar aqui. Eu sempre gosto de ressaltar que quando Jesus faz uma pergunta, não é porque ele não sabe a resposta. Né? Jesus, 100% humano, porém 100% Deus, ele sabe a resposta. Ele sabe o que as pessoas acham que ele é. Ele sabe o que os discípulos acham que ele é, ou quem os discípulos acham que ele é. Mas toda vez que ele faz uma pergunta, eu entendo que ele quer gerar uma resposta. Ele quer gerar uma reação. É uma oportunidade, na verdade, para uma reação ou para uma resposta que possivelmente ele quer usar para outras coisas, mas ele está suscitando alguma coisa ali. Então, mesmo quando ele pergunta, quem que os outros dizem que eu sou? E a resposta dos discípulos, João Batista, Elias, um dos profetas, mencionando várias opções, porque as multidões seguindo Jesus aí tinham tudo que era visão sobre quem ele era. Muita gente, só ouvindo pregação, não entendendo tudo, tinha a ver com cura, aquela muvuca, né? Mas então ele pergunta isso. E aí, claro, no versículo 14, então, tem essa resposta deles. No 15, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Simão Pedro responde. Simão Pedro, né, gente? Pedrão, sempre ousado. Ele é corajoso, vai. Isso a gente tem que dar para ele. Ele dá a cara a tapa. Então, no versículo 16, ele responde: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? A grande fala de Pedro aqui. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia isso por si só. É muito legal a expressão que Jesus usa aqui de que grande privilégio você teve, Simão Pedro. Essa declaração, gente, na verdade, ela é essencial, né? Ela é sobre a identidade de Jesus. O fato dele dizer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, representa tão mais do que só essa frase, né? Só uma colocação, não é um nome. Ele está conectado, ao dizer isso, ele está conectando Jesus com todas as profecias sobre o Messias, desde a semente da mulher. Então, Jesus vibra, eu imagino Jesus vibrando nessa cena. Tipo, sim, Pedro, sim, é isso, muito bem. Né? Que privilégio que você teve. E essa ênfase que Jesus dá, né? De que foi meu Pai no céu que ele revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Eu acho interessante isso, de como é um privilégio a gente ter revelações divinas. E eu acho que a gente... conforme eu estava estudando essa semana, né, sobre esse tema, eu fiquei pensando, gente, é um privilégio que a gente não devia perder a magia, sabe? Pra gente. Porque a gente se acostuma, eu acho, depois de um tempo, mas o fato do Deus Criador se comunicar com a gente, o fato do Deus soberano, qualquer revelação, a palavra dele como revelação, sem dúvida, é um privilégio enorme. Mas eu falo mesmo até de palavras individuais que seja, sabe? Se você no devocional, Deus fala alguma coisa contigo, numa música, Deus fala alguma coisa contigo, e a gente não devia perder de vista essa percepção do privilégio gigante que é receber. Imagina, Deus me enxergando no meio de 7 bilhões de pessoas e falando comigo, sabe? O Deus Criador falando comigo. Isso é muito especial. Então, qualquer revelação divina é um privilégio. Mas mais do que qualquer revelação divina, essa revelação divina é um privilégio. Por isso, porque ela é uma revelação de quem Jesus é uma revelação da identidade dele. Isso muda tudo. Basicamente, é uma revelação de você ao Salvador. É uma compreensão da salvação antes da compreensão completa. Né? Mesmo que Pedro, nessa altura, não entendesse tudo que isso significa, quando Deus revelou para ele, é um tudo. Né? O Senhor é o Cristo. Pedro ainda não entendia a cruz,
ainda não entendia o que ia acontecer, mas ele entendia que esse era o Messias, que esse era o Salvador, que esse era o... Talvez ele não fizesse o link ainda, mas a gente faz, né? O Cordeiro Pascal. Todos os links que no Antigo Testamento inteiro, por exemplo, apontam para Jesus, é isso. Tá nessa frase. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o versículo 18 é um que, em geral, gera certa polêmica ao longo da história, já gerou bastante polêmica. Os católicos, por exemplo, enxergam como uma afirmação de que Pedro foi o primeiro papa, né? Foi a igreja edificada sobre ele. Vamos só dar uma lida no 18 primeiro, e aí a gente comenta. O 18, 17, Jesus acabou de falar, né? Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso, nenhum ser humano saberia isso por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Desculpa. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pergunta que surge, e aí a discussão, né, que surge em cima dessa passagem é essa, é sobre Pedro, então, né, porque é um trocadilho ali com pedra, sobre Pedro eu edificarei a minha igreja. Eu diria que a perspectiva dos evangélicos como um todo é que não é sobre Pedro. O que acontece aqui, né? Em geral tem essas três interpretações, pessoalmente eu junto elas em duas, tá? A primeira é essa de que é sobre Pedro, né? A igreja é edificada sobre Pedro. E a segunda / terceira ela é edificada sobre essa afirmação de que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E a terceira de que é sobre a pessoa de Cristo. Como para mim a afirmação é sobre a pessoa de Cristo, daria para juntar os dois. Então, ou a interpretação é que a igreja é edificada sobre Pedro, ou ela é edificada sobre Cristo, sobre quem Cristo é, sobre a pessoa dele. Então, o que surge aqui? Deixa eu já botar. As palavras que Jesus usa aqui para Pedro e para pedra são diferentes, são parecidas, mas são diferentes. Ele chama, basicamente, ele está dizendo que você... Agora eu lhe digo que você é Petrus, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Gente, não sou especialista em grego, fiz um semestre de grego, super divertido, mas graças a Deus, existe gente que estuda muito e a gente pode ler o que eles escrevem, né? Mas, basicamente, o que acontece? Petra é muito mais ligado em várias das ocorrências que tem, é como se fosse uma rocha. Então, não é um pedaço de pedra. Petra é de onde se tira os pedaços de pedra, entendeu? É uma rocha. Por exemplo, ocorrências que tem para Petra, o túmulo de onde Jesus é enterrado, ele foi escavado numa pedra. Ou seja, é na rocha mesmo, nem que seja uma montanha de pedra, é uma rocha. A própria passagem que fala do construir a casa na areia versus construir a casa na rocha, a rocha é Petra. Então, Petra não é um pedaço de pedra, ela é realmente uma senhora rocha. Petrus, no entanto, é um pedaço de pedra. Você pode tirar um Petrus de uma Petra. Você pode... e assim, isso não diminui em si Petrus, ela, né, tem seu propósito, tem o seu valor, mas é uma lasca, sabe? É um pedaço de pedra, ela é instável, ela não é... Uma Petrus pode quebrar. Uma Petra, você vai ter que demolir a montanha, sabe? É bem diferente a imagem. Então, quando Jesus fala isso, ele faz essa comparação, né? Você, Pedro, então, você Simão, você é Petrus, né? E sobre esta Petra, eu edificarei a minha igreja. Outra dica interessante, gente, eu sou formada em letras, tá? Então, se você odeia português, prende a respiração aí por um minutinho, que é um comentário rápido. Mas eu achei interessante porque o pronome demonstrativo ali, o esta, sobre esta, Petra, né, pronome demonstrativo esse, esta, aquele, ele é feminino também no grego. Então, claro, no português a gente dificilmente faria diferente, mas especialmente no grego, a palavra carrega muito em si o para que ela está apontando. O pronome ali usado, ele obrigatoriamente está apontando para Petra. Não tem como ser. Não é, por exemplo, você. Agora eu digo que você é Pedro, e sobre este pedra eu edificarei a minha igreja. E sobre isto, pedra,
eu edificarei a minha igreja. Não, ele é um link diretamente com Petra mesmo, não tem dúvida, não tem questionamento. E é interessante porque Petra, além esses exemplos, né, do túmulo, ocorrências assim, mesmo no Antigo Testamento, na versão traduzida para o grego, tirando quando ele é usado como pedra mesmo, como rocha, como montanha, a única alusão que faz quando é usado em referência a uma pessoa é para Deus. Petra não é para uma pessoa. Nunca, em nenhum momento em outra passagem, uma pessoa é chamada de Petra. Petros, sim, né, Pedro no caso, é o trocadilho que Jesus fez, mas Petra não. Então, assim, eu acho que a gente tem bastante tranquilidade aqui ao afirmar que Jesus não está falando que a igreja é edificada em cima de Pedro. Inclusive porque Pedro mesmo, tanto Pedro quanto Paulo, nessas passagens que eu mencionei ali embaixo, tá? A gente não necessariamente, não vamos olhar elas a fundo, mas só mencionando, as duas usam imagem de edificação. 1 Pedro foi Pedro que escreveu, e ele fala sobre a pedra angular, né? E ele chama, é uma outra palavra até que ele usa, mas o fato é a imagem. Em nenhum momento Pedro afirma que ele é a pedra, a base da igreja. Em todas as vezes ele aponta para Jesus como a base da igreja, né? A pedra angular, Jesus, né? A pedra que os construtores rejeitaram, Jesus. Então ele está o tempo todo apontando. E Paulo, em 1 Coríntios, também fala isso. Né? Ele está naquela passagem que ele fala sobre Paulo e Apolo, né? Quem fez o quê, de quem é o crédito. Ele fala lá pela Santa que quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, porque ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto. Isso é Jesus Cristo. Então, gente, é bem unânime, na verdade, aqui, que Jesus está falando de si mesmo. Beleza, além do grego ou não grego, estudo tipo, ok, entendi o conceito, o que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver com a gente porque o peso da igreja não está sobre uma pessoa. Sobre nenhuma uma pessoa. Não está sobre Pedro, não estava no Pedro naquela época, mas não está sobre os líderes da igreja hoje. Eu não estou aqui dizendo, tirando a nossa responsabilidade, né, gente? É óbvio que a Bíblia também é cheia dessas imagens da gente como corpo e da gente contribuindo, da gente fazendo parte do que Deus está edificando e do reino, que legal. Mas nós não somos o alicerce. Graças a Deus nós não somos o alicerce, sabe? E desde aqui, talvez Jesus já estivesse preparando o coração de Pedro para lá na frente, quando sim, ele seria um dos líderes da igreja, mas dizendo, tipo, Pedro, não vai ser nas tuas costas, tá? Lembra disso. Grava essa frase lá para frente, tá? Não vai ser os pastores da nossa igreja hoje, e não vai ser no futuro, e não foi ao longo da história toda, né? A igreja existe e ela é edificada sobre o próprio Cristo, sobre a pessoa, né, de quem Cristo é, sobre o fato dele ser o Messias, sobre Deus, enfim, Trindade, mas não é sobre nós. A gente seria uma Petra, é uma base para uma igreja, um Petrus não é, gente, um pedaço de pedra não é. A gente é pedaço de pedra, a gente faz parte da construção, que legal, mas o peso de carregar não é nosso. E a própria fala, a continuação da fala de Jesus, né, quando ele fala sobre essa pedra, edificarei. Gente, eu edificarei. Jesus é quem edifica a igreja. A gente contribui, que legal, a gente tem o privilégio de poder fazer parte disso e encorajar uns aos outros e exortar uns aos outros. A gente tem, tudo isso faz parte do pacote. Mas também não é a gente que edifica a igreja, que constrói a igreja, que essa responsabilidade não está sobre nós e não é para estar. Sabe, quando a gente puxa isso, mesmo no nível pessoal, não é. Eu sou responsável pelo que eu faço, eu não sou responsável pelo resultado que isso gera, pelo que o outro faz. Quem edifica a igreja é ele. E isso, inclusive, a nível pessoal, assim, me encoraja muito, porque eu sou no máximo pedregulho, entendeu? Eu não aguentaria ter essa responsabilidade, nenhum de nós aqui, eu acho, aguentaria ter essa responsabilidade. Precisa de uma pedra, precisa de uma rocha para isso, né? Para assumir essa bronca. E existe essa pedra, a gente pode confiar nisso, né? Quando ele está falando isso, eu edificarei a minha igreja. E as forças da morte não resistirão. Para mim, essa fala ela é mais do que só assim.
o que está incluído nela? Basicamente, o que Jesus está falando é sobre a própria salvação. Quando ele fala que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Tipo, sim, Pedro, é isso mesmo, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. As forças da morte não vão resistir a essa realidade, sabe? Elas não vão resistir quando Deus resgata alguém, não tem nada que a morte possa fazer, não tem nada que o inferno possa fazer. Não tem o próprio sacrifício que Jesus vai fazer daqui a pouco aqui na nossa história, mas que hoje a gente olha para trás, ele já fez. As forças da morte, as portas do inferno, dependendo da sua versão aí, elas não podem fazer nada sobre isso. Elas podem atrapalhar, elas podem cegar, mas nesse sentido da salvação, da obra que Jesus fez, da pessoa que ele é, e do que isso significa como Cordeiro Pascal, não tem nada que a morte possa fazer. Então, a gente, como igreja, inclusive, a gente pode confiar nisso, de que a gente resistiu, inclusive, ao longo dos séculos, porque a gente foi construído sobre uma rocha que não tem como ser destruída, sobre uma verdade que, em si, ela não vai ser destruída. Graças a Deus. Graças a Deus é sobre isso, sabe? Graças a Deus as coisas que abalam a igreja ao longo dos séculos. Inclusive, gente, tá tudo aí, tá? Ideologias, perseguições, o pacote completo. Elas não vão destruir a igreja. Elas podem abalar, pode ter muita igreja que se perde, pode ter muito crente que se perde, mas a igreja como essência, né? E parece que a gente vê, né? Que Deus sempre preserva. Olha, ao longo de tanto tempo nunca deixou de existir a igreja, porque foi construída sobre uma pedra, sobre a rocha, né? E essa rocha é a realidade de quem Jesus é. Então, é uma fala, assim, certeza que Pedro não tinha noção da dimensão da conversa que estava acontecendo nessa simples troca de palavras ali, mas a profundidade das coisas, né, que Jesus está falando e que estão acontecendo nessa conversa. Mas a passagem continua, né, o versículo 19, então, o 18, Jesus dizendo, né, eu digo que você é Petrus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. E o 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Também dá nó na cabeça. A princípio, assim. Então, peraí, Pedro ganhou as chaves dos céus, então... Não, calma. É interessante porque 2 capítulos depois, em Mateus 18, para começo de conversa, Jesus não está falando só com Pedro. Aqui sim, porque Pedro está representando o grupo, está representando os discípulos, foi ele que se posicionou, foi ele que falou essa, né, verdade brilhante, tu és o Cristo. Mas 2 capítulos para frente, em Mateus 18, Jesus fala a mesma coisa, só que para os discípulos como um todo. Né? Ele fala ali, eles digam a verdade, que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, parará, parará. Então, essa conversa ela não é só com a pessoa de Pedro. Para começar, é isso, tá? Ela é com todos os discípulos, então não é que Pedro, o que Pedro ligar na terra terá sido ligado no céu, Pedro tem as chaves do reino, mas todos eles têm, e ouso dizer, todos nós temos. Já vamos comentar mais sobre isso. Essa questão das chaves do reino, para começar, não tem a ver com salvação, gente. Não é, a gente não tem poder de determinar quem é salvo e quem não é. Vou abrir aqui para quem eu quiser, vou abrir o acesso ao céu. Graças a Deus, Deus não deu essa responsabilidade, nem esse poder para a gente. É muito interessante quando a gente olha em contraste, por exemplo, essa passagem com essa de Lucas 11. Em Lucas 11, Jesus está fazendo uma crítica ferrenha aos fariseus e líderes religiosos. E quando ele chega no versículo 52, tá? Lucas 11, 52, ele fala o seguinte: que aflição os espera, especialistas da lei. Vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino, impedem que outros entrem. Essa chave, gente, pelo que eu entendo, pelo que eu tenho lido sobre, essa chave é o próprio conhecimento de que Jesus é o Messias. É a continuação da conversa. Né? Tipo, ao entender isso, Pedro e pessoal, ao entender essa verdade de que, sim, eu sou o Messias, sim, eu sou o Redentor, a salvação, com esse conhecimento, você pode sim libertar. Entendam aqui, não sou eu que liberto, né? Mas eu posso falar isso. É esse conhecimento que abre as portas. Essa compreensão
de que eu sou o Messias e de que eu sou o Redentor, que abre as portas para o céu, né? Que abre esse acesso a Deus. Então, agora que você entendeu isso, você tem essa chave. Eu e vocês também temos essa chave. A gente tem esse tesouro, né? Então, isso não é crédito nosso. Isso não é crédito nosso, não é nosso. Como eu sou especial, eu tenho as chaves de acesso para o céu. Pô, que privilégio, você ouviu isso, alguém te falou, ou Deus se revelou para ti de alguma forma especial, mas você entendeu quem é o Messias, né? O plano de salvação, a proposta de Deus para ti. Então, sim, você pode acessar o reino dos céus, você pode ter esse acesso a Deus de novo. E mesmo o trecho do terá sido ligado ali, né? O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Tem muita coisa que é dita em cima dessa passagem, inclusive em termos semi-místicos, assim, quase, né? De tipo, poderes, eu não sei, alguma coisa que eu vou orar e que vai acontecer. Gente, oração, perfeito, tem todo um assunto aí ao lado, mas nem é esse o contexto do que a gente está falando aqui. Eu acho que é interessante aqui, para começar, o tempo verbal. Desculpa, Faculdade de Letras de novo, tá? Mas só um comentáriozinho. Nota que o que ele fala não é o que você ligar na terra será ligado no céu. O que ele fala é o que você ligar na terra terá sido ligado no céu. Se a sua versão tem alguma outra tradução de tempo verbal, o tempo original no grego é isso que quer dizer, tá? Ele era no pretérito perfeito. Ele está falando, terá sido futuro do pretérito. Mentira, não vou nem entrar aí. Mas análise do tempo verbal aqui. Mas a questão é a seguinte, é o terá sido ligado, tá? Já vai ter acontecido. Então, não é que quando eu falo para alguém, eu passo esse conhecimento de quem é Jesus adiante. Não é que quando eu faço isso, agora, inclusive Deus se vê forçado, né, a ligar ali, coitado, tá lá no céu, a Rebeca fala o contrário, sabe? Não é como se isso acontecer no céu fosse uma consequência do que aconteceu aqui. É ao contrário, já foi ligado. Já foi ligado. E aí e aí vai ser ligado aqui também. Né? Então, o que você ligar aqui, já vai ter sido ligado lá. Basicamente, de novo, seguindo o fluir da conversa, é isso, a gente está falando de salvação. A gente está falando de salvação, de executar a vontade do Pai, aqui ao longo dessa passagem. Então, ela é uma conversa desafiadora, de certa forma, né? Muito já foi dito sobre ela, mas eu acho ela muito... Ela é chave, assim, e eu imagino que Pedro tenha voltado para ela várias vezes depois, né? Ao longo da caminhada dele, inclusive da caminhada dele como líder mais para frente, né? De voltar para esses princípios, de voltar... Isso aqui, na verdade, de certa forma, é um tirar o peso dos ombros, ao mesmo tempo que é um entender o quão precioso é o tesouro que a gente tem dessa compreensão, de que Jesus é o Messias e de que ele é o Redentor. Mas é claro que a nossa história continua, acho que vamos ter o tempo aqui, a nossa segunda cena é rapidinha. E a gente vai ficar aqui em Mateus 16 mesmo, gente. Logo a seguir na passagem, tá? Não quer dizer que tenha sido imediato o momento, porque o versículo 21 ali fala que daquele momento em diante, ou seja, a partir dali, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis das mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Então, Jesus começou aqui a falar sobre o fim da vida dele, o fim do ministério dele e o fim da vida dele. E é bem diferente do que eles esperariam, né? Para um Messias, por mais que, de novo, é um conhecimento e informação ali ainda, sem dúvida o Senhor é o Messias, mas o que isso significa? Né, na prática, é um Messias libertador da opressão romana ou não é? E aí Jesus começa a falar sobre morrer. Como assim? Né? Como assim? Não era esse o combinado, ou não era esse o esperado, né? E no versículo 22, Pedro, querido, cara, adoro Pedro. Pedro, no 22, Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Eu acho legal
para dar um crédito aqui para Pedro, que ele é discreto, gente. Pedro, o forte dele não é a descrição, mas aqui ele chama Jesus de lado, para começar. Acho que isso foi para proteção dele mesmo, né? Para não ser envergonhado em público, talvez. Mas ele chama Jesus de lado, talvez porque ele já viu Jesus fazer isso, inclusive, né? De uma repreensão ser aqui discreta no 1 a 1, não é feita em público. E aí ele começa a repreender Jesus. Jamais, Senhor, isso nunca lhe acontecerá. E a própria palavra repreender é muito forte, né? Ele está ali repreendendo o Criador. Eu acredito que ele estava bem intencionado, tá, gente? De verdade. Ele dentro do que ele entendia do Messias. Sabe quando alguém te fala alguma expectativa ruim, ou tipo, não vai dar certo, alguma coisa assim, você começa quase, tipo, não fala assim. Você corrige a pessoa quase, né? Tipo, não fala assim, fulano, que isso, jamais. Se você não fosse crente, você batia na madeira aqui, né? Tipo, não vai acontecer, que isso. Então, eu acho que ele estava bem intencionado, ele tinha esse carinho por Jesus, sem dúvida, depois desse tempo andando junto. Então, ele tá querendo evitar a dor de Jesus. A reação de Jesus, no entanto, eu tenho certeza que pegou Pedro de surpresa pra caramba. E é muito forte também no versículo 23, né? Pedro acabou de falar, jamais, Senhor, isso nunca lhe acontecerá. Versículo 23. Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Soco no estômago, hein? Né, uma reação super forte, realmente, de Jesus de... Né, afaste de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, né? Muito, muito gritante. Pedro estava, sei lá, possuído por Satanás? Não, gente, não. Para mim é muito... A pedra de tropeço é uma imagem que deixa, para mim, mais claro, indica mais o que era o que estava acontecendo ali. Pedra de tropeço não é, por exemplo, algo confrontativo, né? Não é uma desobediência, ela é uma tentação, é algo que faz tropeçar. Pedra de tropeço, né? Faz tropeçar. Então, a impressão que eu tenho é muito mais de Jesus dizendo assim, sabe quando você está com uma situação difícil? Em que você agir corretamente é difícil, tá? Seja por deixar de fazer alguma coisa, seja por fazer alguma coisa, algum sacrifício, alguma coisa assim. É difícil. E você está lutando contra aquilo. Se você sabe o que é certo, você quer fazer o que é certo. Mas você está lutando, porque é difícil. E aí alguém vem bem intencionado, mas te diz que você não precisa fazer. Sabe? Você nem deve fazer. Sabe? Era uma tentação bem intencionada. E é isso que Jesus está repreendendo. Então, mesmo quando ele fala, afaste-se de mim, Satanás, na verdade, Pedro, por bem ou por mal, ele está cumprindo o papel de Satanás aqui. Entendam o que eu quero dizer, né? Ele está... Essa distorção, essa mentira, essa tentação, essa voz que Pedro teve aqui. Isso aí a gente conhece bem, eu acho, né? Várias situações da nossa vida em que a gente passa por isso, né? Tudo que eu... E é um perigo. Se eu estou lutando com alguma coisa e alguém me diz que eu não preciso fazer, é tão fácil. Eu tenho até apoio agora, gente. Pensa, é assim, tá certo. Então, de repente, eu não preciso mesmo, eu que estou exagerando. E, no entanto, a frase final de Jesus é muito marcante para a gente também. A gente vai encerrar com essa cena aqui. Ele fala para Pedro, né? Você considera as coisas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então, Jesus tinha aqui muita coisa acontecendo, muita coisa em mente. E ele enxergava da perspectiva de Deus, no sentido de que era óbvio que aquilo que ele tinha acabado de falar, de sofrer e de morrer, era necessário. Não seria agradável, não seria prazeroso, e como alguém onisciente, ele sabia exatamente como seria, não era imaginação. Mas era necessário. Se ele não fizesse, a gente não estaria aqui hoje. Sabe, a gente não teria esse relacionamento restaurado, a gente não teria esse privilégio. Então, ele, apesar da perspectiva humana me dizer para ele ali, pá, não faz, deixa, é muito difícil. Não precisa, é um exagero, sei lá, vamos, para quê? Por esse pessoal, sério? A perspectiva de Deus dizia, olha, é isso ou é isso, entendeu? Se eu não fizer isso, esse povo não vai estar comigo. Se eu não fizer isso, eu não vou poder viver. Não vou poder ter eles comigo na perspectiva de Jesus. Na nossa perspectiva é parecida,
tem coisas que Deus pede que a gente, formas que a gente viva, né, gente, como cristão, coisas que a gente deve fazer e coisas que não deve fazer. E assim, em todas as esferas, né? Entenda isso em todos os níveis, não estou falando só de regrinha, não, mas que são formas de viver que são desafiadoras, elas são difíceis, e pela perspectiva humana não faz sentido. Todos os nossos amigos não cristãos, eles não entendem, ou eles questionam, ou eles incentivam a não. E, no entanto, se eu olhar da perspectiva humana, realmente é só isso que eu vou enxergar. Se eu olhar da perspectiva de Deus, eu entendo o valor daquilo. Né? Essa aqui não é a nossa casa, a gente está indo para casa no futuro, Deus sabe quando, a nossa casa eterna, né? A gente vive por uma causa maior, por princípios maiores, por princípios eternos. Então, se torna essencial, na verdade, a gente ter essa perspectiva divina das situações e manter, mesmo quando for só eu que enxergo, mesmo quando tiver gente bem intencionada ao meu redor dizendo para não fazer. Ao mesmo tempo, se a gente vira a lente, que o nosso salvo é olhar através dos olhos de Pedro, eu imagino para ele o choque que deve ter sido ouvir isso, essa correção, né, essa confrontação de Jesus. E eu fiquei pensando nessa passagem, sabe, sobre como eu não quero ser isso. Eu não quero ser pedra de tropeço para alguém. E eu não estou falando só, de novo, do fazer ou não fazer alguma coisa, no sentido, sei lá, seguir uma regrinha ou não seguir, alguma coisa assim. Mas eu não quero perder a perspectiva divina sobre a minha vida e sobre a vida das pessoas ao meu redor, a ponto de encorajar elas a não viver o que Deus chama elas a viver. Entendeu? O que Deus propõe para essas pessoas. E às vezes o que Deus propõe para uma pessoa é dolorido. E eu não sei vocês, gente, não, todo mundo, acho que não tem a menor dúvida. A gente não gosta de ver quem a gente ama sofrer. Simples. A gente não gosta de ver quem a gente ama sofrer. Se a gente puder evitar, a gente evita. Se a gente puder fazer alguma coisa, a gente faz. Porque dor é ruim, porque sofrimento é ruim. Então, mesmo na caminhada e nas coisas que Deus propõe pra gente, a gente não quer ver o outro sofrendo. Só que às vezes é exatamente por ali que é isso que Deus está chamando aquela pessoa a viver, sabe? Ele vai usar aquilo na vida dela, ele vai usar aquilo pro reino, a pessoa vai ter que encarar aquilo. Ser transformado dói. Ser transformado passa por isso. Então, também existe esse lado que talvez Pedro tenha depois ficado processando. Eu preciso ter a perspectiva de Deus, inclusive com relação aos outros nesse sentido, né? E mesmo que isso às vezes e mesmo que envolva sacrifícios da parte deles, eu não posso atrapalhar. Eu preciso encorajar eles a manter a perspectiva de Deus com relação a essa cena, né? Felizmente, Jesus não é o tipo de pessoa que diante disso falaria: quer saber, Pedro, tem razão, vou fazer não, vou cancelar. Felizmente, Jesus não é esse. Ele tinha muito clara essa convicção e essa perspectiva de Deus sendo o próprio Deus, né? A gente pode orar e pedir por misericórdia, pedir por ajuda para ter essa perspectiva divina sobre as coisas e por pessoas ao nosso redor que também possam nos ajudar nesse sentido, né? De manter uma perspectiva divina e não uma perspectiva humana necessariamente sobre as coisas, né? Pausamos a nossa jornada aqui hoje com essas duas cenas, cena 4 e essa do afaste de mim, Satanás, né? De outra conversa com Jesus. Tem mais algumas, gente, que acontecem aqui nesse meio tempo. A gente está pegando pincelando algumas principais. E a gente já está chegando aqui na reta final da vida de Jesus. Não da de Pedro, mas da de Jesus. E na nossa próxima aula, se tudo der certo, a gente já vai pegar essas últimas cenas, realmente, da vida de Jesus, né? E negação, crucificação e outras cenas. São algumas das minhas favoritas, tá? Já jogo aí. Em termos da vida de Pedro e do que isso marcou nele. Mas isso fica para o próximo episódio. E eu queria ouvir, não sei se alguém tem algum comentário, algo que chamou a atenção, gostaria de ressaltar. A gente tem aí, acho que uns 2, 3 minutinhos, e aí a gente vai encerrando. Oi, Rebeca. Oi, pessoal. Vitor. O meu comentário mais é com relação ao padrão de Deus, que é muito alto, né? A gente nunca vai conseguir achar uma zona de conforto no caminho com o Senhor. A gente está sempre sendo desafiado.
Então, Uhum. quando tu achar que tu tá pronto, é porque Deus vai subir a régua, sabe? Tipo um treinador de salto em altura, assim. E Pedro, ali naquele momento, Uhum. devia estar se achando empoderado, né? Com aquele elogio de Jesus na frente de todo Muito bom, mundo. No é. instante seguinte, Jesus pega Passei. e coloca Pedro, não no sentido de diminuir ele, né? Mas coloca na devida proporção as coisas, né? Então, para mim, assim, a vida de Pedro, no início eu achava assim até meio curioso, né? Assim, pá, mas como Pedro escorregava, né? Mas à medida que o tempo vai passando, a gente começa a enxergar, eu começo a enxergar assim as passagens de Pedro com muito temor, sabe? Porque é a nossa cara, É. né? É a É a gente. nossa cara. A gente perdeu o timing com Deus, né? Deus apontando para uma coisa e a gente achando que é pela nossa compreensão outra, né? E graças a Deus por Pedro que depois Pedro se torna a pessoa que se tornou, né? Então o discipulado com Jesus foi muito Uhum. eficaz, né? Mais esse comentário assim que eu Dizem gosto que ele é o muito bom dessa história sobre discipulador. Pedro. É, perfeito. Mas era esse comentário assim, eu acho muito didático assim a questão com relação ao Pedro. E depois tem essas questões que tu abordaste muito bem, as questões doutrinárias, que é uma forma de tu perder o norte, né? Começar a olhar para Pedro, tem que olhar para Uhum. Jesus, né? Olha para Pedro para tu ver o que tu, qual é o teu potencial de erro, né? E de acerto, né? Porque Pedro também acertou. Mas é isso. Exato. Muito bom. Muito bom, Vitor, realmente. Rebeca, Eu sei que são sensacional a aula 10 de horas, hoje. tamanho aéreo. Bem rapidinho comentário, sensacional a aula, e me fez refletir bastante assim sobre a questão de tudo que foi falado, assim, me fez refletir bastante sobre a questão assim do quanto muitas vezes na vida cristã nós temos uma tendência de entrarmos meio que no modo de automatismo e muitas vezes perdermos aquilo que tu falou logo no início, sabe, aquela magia, aquele encanto, né? Magia. Uhum. E quando Jesus fala ali para Pedro, tu és Petros, ou seja, tu é uma lasca da pedra, tá? Tu não é a pedra, tu é uma lasca. A conversa de Jesus com Pedro ali me leva a refletir bastante assim no mesmo diálogo de Deus com Jó, né? Jó vai crescendo, 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 e depois, lá no capítulo 40 e 41, no 42 principalmente, ele vai encolhendo, 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 até o ponto que ele diz, olha, Uhum. eu realmente não te conhecia, tá? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos realmente te veem, né? Então, assim, é interessante o link do diálogo de Jesus com Pedro e o diálogo de Deus com Jó. E parece que muitas vezes a gente entra nessa mesma vibe, né? A gente entra nessa mesma percepção de Cristo, e isso muitas vezes nos leva a esse modo de automatismo, né, da nossa condução de vida. E quando de novo o Evangelho nos resgata, nos traz de volta, nos faz entender que realmente nós somos nesse cenário, né? Então, assim, eu achei interessantíssimo. Uhum. Teria várias coisas para pincelar aqui que foi chamando a atenção, assim, sensacional. Mas, em resumo, uma das coisas que me chamou bastante atenção foi isso. Então, eu só queria compartilhar essa Que legal. percepção aí. Muito bom, Rogério, é verdade. E é legal a gente lembrar isso, né, gente? Que apesar desse, né, esse tranco nas pernas de Pedro aí, em nenhum momento isso é um descartar de Pedro. Isso não é descartar, pelo contrário, Jesus tem grandes planos para ele. Só que ele precisa lapidar, e isso inclui algumas derrapadas aí, uns trancos aqui e ali. Então faz parte. Gente, eu adoraria que a gente continuasse conversando aqui, mas eu sei que o nosso culto está começando. Então, vou pedir para a gente orar, para a gente encerrar aqui, e quem sabe em outros contextos a gente pode trocar uma ideia mais sobre algumas coisas que tenham se destacado ou chamado a atenção, ou pode conversar com alguém por aí sobre isso.